Salve, salve, meu povo! Eu sou Lida Araújo, sou produtora da plataforma Sonora Play. E hoje a gente está aqui para conversar como sempre, com artistas, né? Porque é o que nós fazemos, nós falamos com artistas. Nós conversamos com a arte. Então, hoje a gente está aqui, estou cercada de artistas incríveis, pessoas incríveis, vocês vão conhecer um pouquinho. E hoje eu vou ser essa apresentadora de vocês no podcast Trilha da Arte. E hoje a gente vai conversar com esses artistas aqui. Comigo na bancada, eu tenho, começando pelas damas, né? Adna Abreu, temos Turenco Bessa e temos Otônio Mesquita. Tudo bem, pessoal? Dê um alô. Tudo bem. Alô, alô. Massa, boa tarde. Estou aqui, como vocês podem ver, cercada de arte, né, gente? E dos artistas, 3 dos grandes artistas, dos gênios que nós temos nas artes visuais. Sonora Play fala muito de arte musical e fala muito de arte audiovisual. E hoje a gente vai falar com a arte visual, com esses 3 artistas incríveis. Nós estamos hoje, vamos contextualizar, né? Nós estamos hoje no meio da Feira Povos Criativos, no Centro Cultural Povos da Amazônia. Hoje vamos gravar aqui esse podcast show com a audiência, para que vocês possam saber mais um pouquinho dos bastidores de como se faz um podcast e também possam conhecer um pouco desses 3 artistas incríveis e dessas artes belíssimas que estão aqui na Galeria Manarte, que é onde a gente está agora. Tá bom? Então, já apresentei, já expliquei mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje e vamos direto conversar com esses rapazes e com essas moças. Bom, vou começar pela Adna. Adna, pelo que eu dei uma olhada no teu trabalho, assim, eu não sou artista visual, então me perdoe já desde agora se eu falar alguma besteira, tá? Mas me parece que você faz um passeio entre o moderno e o contemporâneo e uma busca pelas raízes. Me parece que você é uma artista que mistura, né, esse passeio de gerações e entre modernidade e a coisa mais antiga. E eu queria que você falasse um pouquinho, se apresente aqui para a nossa audiência e para o nosso telespectador. E aí, gente, eu sou Adna Abreu, né, sou da Sonora Play aqui na Manarte Galeria. Sou artista visual, tenho 33 anos, né, alguns anos já nas artes visuais, né. Inclusive, eu estou aqui do lado do Otônio Mesquita, o meu mestre, né, na graduação. Meu mestre também na graduação. Estou também com praticamente um dos primeiros curadores que também fez o meu trabalho. Minha primeira exposição individual foi curadoria do Turenco Bessa. E eu trabalho com desde ilustrações, né, mais lúdicas, para livros para criança, juntamente com a pesquisadora Noemi Kazui, mas também trabalho com exposições mesmo, né, que envolve esculturas, envolve mídias, né, mídias audiovisuais também. O Otônio veio com a trilha sonora. Participação especial. Disse que estava baixo, perdoa. Não tem problema não. Pois é. Então eu trabalho assim com várias vertentes, né, linguagens audiovisuais, mas também uma coisa mais lúdica como a aquarela, né, que foi inclusive meu professor aqui, meu primeiro professor que me introduziu nessa técnica de aquarela, foi esse moço aqui, o Otônio Mesquita. Então, assim, o meu último trabalho foi com tecnologia, né? Foi Amazônia ao Cubo. Vamos falar sobre isso. Então, não vou me precipitar muito, né? Apresentei aqui um pouco do que meu trabalho. E também, ultimamente, eu tenho trabalhado com a Manarte Galeria, né? Na parte da curadoria, na parte da produção cultural. Que é aqui o ambiente onde a gente está agora. Exatamente, no ambiente, né? Onde eu, juntamente com a minha irmã Ana Loide, esse projeto com os artistas visuais da cidade de Manaus. Durante esse programinha aqui, a gente vai falar bastante sobre o cenário, o mercado das artes visuais. Vamos falar sobre o trabalho de cada um, mais novo, mais recente. Mas agora também quero saber um pouquinho do Turenco. Estou aqui do lado desse artista aqui conhecido como... você é conhecido como? Turenco Bessa, seu criado. Artista visual. Não, mas você é conhecido como?
O artista do silêncio. Ah, meu pai que chamava o artista do silêncio colorido, né? O artista do silêncio colorido. Isso é poético também, né, Coisa gente? do meu pai, que era o poeta Aníbal Bessa. E a minha sorte de ser filho dele, de conviver com gente da arte desde muito cedo. Assim como a Adna também foi aluno do professor Tony na graduação. Mas antes de eu ser aluno dele da graduação, eu chateava o Tony quando a gente estava começando a carreira, mostrando o que a gente fazia. E hoje eu tô, além de ser educador, estou na Secretaria de Cultura do Estado e Economia Criativa. A gente está fazendo agora a Feira Povos Criativos, né? Está acontecendo uma iniciativa para gerar renda, gerar novas possibilidades para o Estado. E também sou da Manarte Galeria, né? Que é uma honra muito grande, porque eu sempre que posso falo do trabalho que a Ana Lloyd faz para potencializar trabalho nosso de artes visuais na questão do design de superfície, né? E é uma outra possibilidade da usabilidade, né, para a arte e populariza também. Fora a questão financeira que é incrível. Então, assim, junta um apanhado geral. Certo. E agora o mestre, pelo que eu tô vendo aqui, é o mestre de todo mundo. A partir de agora é meu também, então, galera... eu não conheço muita coisa de artes visuais, mas agora já estou me inserindo, entendeu? Nesse meio. E esse é o meu mestre agora aqui, meu mestre. Otônio Mesquita, você é historiador, é poeta, o que mais que você é? Bom, eu acredito, fica pretensioso, mas eu acredito que o artista várias linguagens. E não pode-se ignorar que o tempo de vida também me proporcionou muitas coisas, porque não é todo dia que a gente faz 69 anos. Então, numa carreira... Com essa carinha de 40 anos, não, meu amigo. Você tem que ter feito, lavou a louça, cuidou disso aqui. Não, mas é porque ele é muito produtivo e aí não envelhece, não. Então, de certa forma, e é lógico, tem a questão da minha natureza inquieta. Eu acredito também que isso está em todos os artistas. Nós somos, de certa forma, conduzidos por algumas necessidades internas que se manifestam perante algumas situações externas. E é aquilo que nos conduz, que nos faz sobreviver nesse universo. Então, é lógico, eu estou falando assim, parece uma coisa tão óbvia, mas até a compreensão disso, tempo talvez exorbitante para eu compreender coisas que eram básicas e fundamentais, porque faltava talvez um contexto, uma situação onde nós pudéssemos conversar sobre alguns aspectos, porque a gente ouviu falar, mas isso é muito importante, a questão de você ter locais de formação, locais de encontro, e isso foi, como eu comecei a expor nos anos 70, nós tínhamos ainda muitas dificuldades. É lógico que a gente foi, na outra década, foi uma década extremamente animada para o Brasil em todas as áreas, e acho que isso também foi um grande estímulo, uma própria história de vida, porque a história de cada um, a obra de cada um é também um pouco da história de vida da pessoa. Então, a obra vai ganhando elementos, ela vai se multiplicando, e eu acredito que como a maioria dos artistas não fica parado naquele único ponto, a gente vai acrescentando coisas, criando outras ligações. A gente não se aposenta, né? Exato, isso. E aí, ainda que eu fale de idade, e eu até dizer inicialmente, eu seria o veterano, como algumas pessoas classificam, mas não existe isso, como não existe a arte velha, o artista velho. Uhum. O arte e a obra, o artista e a obra são coisas que estão em processo, pelo menos eu compreendo isso. Sempre. Eu ainda sou bastante perturbado por uma série de coisas que estão à nossa frente, no nosso momento atual, as mudanças, e nem tudo eu acato, mas também eu estou num processo de adaptação, de transformação, porque eu acho que é isso que é fundamental com os artistas. Vou pegar duas deixas da fala dele. Primeiro que ele falou que o artista está sempre em processo.
né? O artista é uma obra inacabada, Isso. né? E nunca vai se acabar. Eu queria que vocês falassem sobre esse processo de vocês. O que mudou? Ele está mudando até agora, né? Tudo incomoda ele a ponto dele modificar uma coisa nele que vai modificar o produto final, que é a arte dele. E vocês? Como que vocês... está sendo o processo de vocês? De crescimento mesmo dentro da arte? Eu acho que todos os dias é um momento da gente se recriar. Todos os dias eu acordo e aí eu repenso, né? O que eu estou fazendo? Será que é esse o caminho mesmo? Qual o caminho que eu quero tomar, né? Então, assim, é uma das questões que me tomam e que me fazem produzir. Principalmente quando eu estou me sentindo um pouco acomodada, né? De produção mesmo, de artes. Da minha própria arte, trabalhar com o meu próprio processo criativo, pegar mesmo a tinta, né, e produzir. Eu sou muito de escrita. Então, antes de eu elaborar qualquer ilustração ou qualquer tipo de exposição, eu gosto muito de escrever. Então, escrever os pensamentos, esse é um dos meus primeiros processos, assim, criativos, sabe? Tipo, roteirizar mesmo, né? O que você vai fazer. Poetizar mesmo os meus pensamentos e colocar isso, de alguma forma, materializar. E isso foi uma coisa que você adquiriu ou você já começou a fazer arte assim? Ou foi uma coisa que já chegou agora no processo do teu trabalho como artista? Desde que eu me lembro que, quando eu era criança, eu passei por um momento difícil. Né? Às vezes a gente pensa que o mundo da criança é muito colorido, né? Mas teve um momento difícil que eu não... Era pra ser, né? Mas assim, tem uns momentos, tem coisas internas da criança que são de superações. Que é, por exemplo, tirar boas notas na escola. Né? A minha leitura, eu tive uma alfabetização um pouco conturbada e isso me atrapalhou bastante, né? No meu processo de leitura, na escola, isso me envergonhava bastante, eu não sabia ler direito, né? E isso me atrapalhava também na escrita. Mas o fato de isso ser um atrapalho na minha infância, isso quis que eu perseguisse cada vez mais. Então, a minha mãe também me fazia, enquanto ela costurava, ela me pedia para ler em voz alta. Para que me estimulasse a melhorar nisso aí. Então, isso aí também foi uma forma também de eu, de certa forma, me expressar e de querer, né, me libertar daquela vergonha que eu tinha, né? Então, assim, hoje eu já consigo escrever que eu acho assim, poxa, eu estou escrevendo tão bem. Roteirizar algumas coisas, o vídeo de alguns artistas, né? Eu tive o prazer de fazer alguns textos. Então, assim, é uma coisa assim que, para mim, é uma superação. E pintura também é a mesma coisa, né? Ainda lembro de algumas vezes o Antônio, bora, vamos fazer essas aquarelas e tudo mais, vamos trabalhar, meu povo, e tá na faculdade, né? Produzir, né? Então, produzir, esse era o lema. E isso também, eu sou movida a desafios, né? Eu posso dizer que meus processos são movidos a desafios. Eu quero fazer uma coisa, eu acho super difícil de fazer, aí que eu quero fazer mesmo, entendeu? Então, eu trabalho muito nessa questão do desafio. Se desafiar, né? Exatamente. E o teu processo? Eu reflito, pinto, desenho, escrevo todo dia, né? E, inclusive tem uma brincadeira antiga que tinha com meu pai, que era a brincadeira da produção do dia. E ao final do dia eu reunia com ele pra gente conversar. Ele mostrava o que ele tinha escrito, eu mostrava o que eu tinha pintado ou desenhado. E aí um criticava o outro, um falava sobre o outro. Mas essa inquietação, ela faz parte mesmo da gente, né? Então, eu penso no meu trabalho assim, 24 horas, às vezes a gente tem dificuldade até para dormir, porque fica pensando nas coisas. E o que às vezes as pessoas chamam de inspiração nada mais é do que a gente pensar muito no trabalho e ficar tentando juntar os pontinhos e até chegar no insight, né? Então, assim, não vem de graça, sabe? São muitas horas que a gente passa trabalhando sobre aquilo e pensando nas soluções. E isso faz com que essa inquietação vem. E aí, o fato de eu produzir todo dia também é algo que não aconteceu por acaso. Era um espelhado no meu pai também, que escrevia todos os dias. Então, meio que primeiro eu me forçava um pouco,
quando eu era mais jovem, mas hoje é muito natural o que acontece. E assim como a Adna, eu escrevo e descrevo tudo que eu falo, né? Então eu tenho muitos cadernos com as ideias, porque eu tenho medo de perder as ideias. E aí eu registro tudo, descrevo tudo. E essas coisas vão se acumulando. Nem tudo que eu descrevi no caderno eu executei, fiz. Essa semana mesmo eu comentei com a Adna e com a Ana Luiz que mostrei algo no meu trabalho que está só no projeto há anos, né? Mas que está ali rondando essa nossa busca que tem a ver com a Amazônia, com a ancestralidade, com a contemporaneidade, né? Que tem um pezinho, por exemplo, nas pesquisas do Otônio, da Bernadette, né? Porque a gente vê um pouco assim da Manaus, vê um pouco da cosmogonia ancestral indígena, dos povos que são da antiguidade, isso tudo se mistura e acaba fazendo o nosso trabalho. Eu acredito que isso de você escrever, e nem tudo que você descreve, o que você planeja, você executa, né? Eu acredito que isso seja fruto dessa inquietação, porque o artista, ele muda de lugar, né? Muda de lugar o tempo inteiro. Então, você escreveu uma coisa hoje, não usou até agora porque veio uma outra coisa que te inquietou de novo, levou a fazer aquilo, né? Talvez seja assim. Outra coisa também é a questão eu tenho muitos interesses diferentes, né? Então tem a questão da educação, né? Tem a questão da gestão pública, né? E de militar na cultura, que eu sou militante da cultura. Aí quando a gente fala em se expressar, são diversas possibilidades e meios que a gente faz. Então, assim, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, né? E aí tem as demandas diárias também, pô, eu sou pai de família, eu sou arrimo de família, então tem que correr atrás para pagar o leite das crianças, né? Isso aí, né, gente? Todo artista tem que correr atrás. E o Otônio? Bom, eu queria aproveitar um trecho da fala do Turenco para falar dessa questão de inspiração, porque eu levei anos na minha vida tendo que confrontar com essa questão de que as pessoas falam, a inspiração, e as pessoas sempre acreditarem nisso, não ter que estudar, não ter que fazer uma série de coisas, compreender que a inspiração é um processo que vem da prática. Isso na universidade também era muito difícil. Professor, não estou inspirado. Eu digo, não, tem que, antes de tudo, ser disciplinado. Porque aí, à medida que você domina, né? Cai, tem um insight sobre aquilo. Se você mais conhece, mais possibilidades tem. E, ultimamente, eu estou numa viagem que eu estou fazendo, mantendo num trabalho também de escrita, porque a escrita faz parte do meu trabalho. E ela, no momento, eu estou escrevendo sobre o teatro, sobre as musas, de alguma forma estariam por trás das atividades teatrais, né, do que conduzem os artistas. E eu sempre falava isso em sala de aula. A gente lembra. Que vocês precisam conversar com o trabalho, tem que dialogar, é uma relação amorosa, conversa com ele e não sei o quê. Só que as pessoas não fala nada, o negócio tudo está falando. Eu digo, bom, mas aí eu dizia... O negócio fala. Fala. O negócio é ter a concentração. Concentrou, e agora, essa coisa de tantos anos que eu insistia, aí agora eu deduzi, quem é que fala? São elas que estão lá, as musas. Diferentes musas. Mas tem que fazer as perguntas certas também, né? Sim, tem que... mas aí, não vou nem perguntar que perguntas são essas. À medida que você se envolve com qualquer coisa, ela vai te responder. Então, eu digo, pode ser fazer um feijão, mas se você estiver atento, você vai descobrir onde é que está a falha do sal ou de qualquer outra coisa. E a mesma coisa com a escrita ou as artes visuais, musicais. É tudo questão de dedicação, de comprometimento com aquilo que se faz como parte. E o artista não deixa de ser artista porque ele está fazendo isso e aquilo. Como ele está acumulando atividades, além de tudo, ele tem que levar o artista carregado junto. Não dá para desligar o artista. Aí, bom, aqui eu sou só o administrador, não tem isso. Eu sou só o professor. Não existe. Ele tem que estar como uma cidadania, complementar. Eu Sim, entendo bem, certeza. porque Sonora Play é assim, né? Eu faço parte de uma plataforma. Sou empreendedora nisso, né? Sou jornalista e sou musicista o tempo inteiro. Eu esqueci de dizer também na apresentação que eu sou assinante da plataforma. Muito bom conteúdo, por sinal. Meu assinante aqui, ó. Gostou?
Muito bom. Depois a gente vai conversar. E não, gente, tá falando de processo criativo aqui, eu quero saber então ritual. Vocês têm rituais, cada um de vocês, para começar a escrever? Eu, por exemplo, para eu compor, eu preciso estar sozinha. Não gosto de compor em parceria, não. Se eu for para parceria, eu tenho que enviar para alguém e a pessoa continua. Eu não consigo ficar sentando e aí vamos fazer uma música. Como é que é o ritual de vocês? Olha, eu entrei nessa questão. Perdão, eu, digamos, posso ter sido encaminhado. Eu não tinha ideia do que era fazer arte ou ser artista. Eu fazia isso por uma necessidade íntima, quando criança, antes de escrever. Tanto que as primeiras escritas estão no meu primeiro caderno. Escrita não, que era a palavra má, mé, mi, mó, qualquer coisa assim, já aparece que eu brinco com o meu primeiro poema visual. E o que eu sempre entendi era como um lugar de reclusão, de escolha, onde as pessoas não me alcançavam. Então, o mundo em geral me incomodava. Ela falou da mesma questão de criança. Para mim, ser criança era uma coisa intolerável. Você não tem vontade, enfim. E eu me refugiava naquilo. Ninguém me alcançava. Isso que é a minha sorte. Eu, com uns 10 anos, na casa do meu pai, viviam os artistas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer todo mundo do Clube da Madrugada. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer um monte de pintores incríveis desde cedo. O Van Pereira, por exemplo, sempre estava na casa do papai. Eu comecei a pintar imitando ele. O Eli Bacelato sempre estava na casa do papai. Comecei a pintar imitando ele. E a importância de um professor na minha quinta série, o professor o Tuta da Aparecida, o Bessa Freire, que foi meu professor de arte na escola e que me incentivou muito quando eu tinha 10 anos. E ele ensinou pra gente a fazer uma tinta com cola, PVA e corante xadrez. Eu acho que ele era meu aluno nessa época, né? No curso. E aí a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, a gente iniciou e não parou mais. Então, assim, a importância da educação, a importância do exemplo, né? Eu penso muito na questão de eu ter acompanhado, por exemplo, desde muito cedo, por exemplo, a exposição no Fernando Júnior, no Centro da Universidade, que me marcou quando eu tinha uns 13 anos, e conhecer o Jair, e conhecer o Otônia, isso tudo fez uma diferença muito grande, sabe? E o exemplo, eu acho que essa questão do exemplo ela é muito importante também. Legal. E a Adna? Um dos rituais assim que eu gosto muito, né, quando eu começo ou a escrever ou até primeiramente a iluminação. Para mim a iluminação ela é essencial. Eu não consigo trabalhar, tipo, o Turenco, ele sentou, ele tá trabalhando. Eu esqueci de falar, eu não tenho ritual nenhum, eu trabalho em qualquer lugar, de qualquer jeito. Eu já tenho um ritual. Eu tenho um ritual, eu preciso tem esse problema. Eu ando com meu material para cima e para baixo também. Eu fazia muito isso na faculdade, mas depois eu acho que eu acho que quando eu tiver assim uns 80 anos, eu vou estar tão rabugenta. Não, mas sabe o que é também? Eu sempre estudei e trabalhei. Então, assim, a questão da portabilidade no meu trabalho é importante, porque eu tinha que estar sempre com material junto pra gente fazer. Como o Otônio, que sempre traz as surpresas. E poder de concentração também. Eu sou enxadrista, então, assim, eu posso estar onde estiver, eu tenho o poder de me concentrar e de focar naquilo e fazer. Tanto faz o que está acontecendo em volta, entendeu? Mas isso é de mim, não é todo mundo que é assim. Logo depois que eu assim saí do meu primeiro trabalho, eu quis logo passar por um ateliê. Então meu processo já foi diferente, né? Eu não tinha artistas ao meu lado. Então, da faculdade, no finalzinho da faculdade, eu dei uma trancada na faculdade e fui fazer um ateliê. Então lá naquele ateliê eu fiquei sozinha. Lá era meu mundo, eu falava comigo mesma ali. Eu imaginava as pessoas entrando na minha exposição como eu sempre imagino até hoje. Então, assim, eu imagino tudo. Então, eu gosto de estar sozinha para produzir, né? E um dos rituais, a iluminação, para mim, é importante. E estar com plantas ao redor. E assim, livros. Para mim, tem que ter livros ao redor também para algum tipo de inspiração, né? Adina, tô te falando a questão do exemplo, olha aí, ó. Aí, ó. Aprende com ele. Eu tenho essas coisinhas pequenininhas também. Então,
Falando de Caderninhos. ritual, como ela falou, eu faço em qualquer lugar, mas eu fazia em reunião de departamento, em reunião de conselho departamental. Pior que o pessoal numa acha que a briga gente não tá braba, prestando atenção, eu tinha né? que distribuir a minha energia, porque eu me sentia com o tempo todo roubado. Eu digo, eles não vão me roubar toda a energia. Eu desenhava, prestava atenção, participava, mas eu fazia anotações como... Isso aqui é resultado, na verdade, esse trabalho aqui, que eu digo que é uma exposição de bolso, ela é resultado de anotações do mestrado, da beira de caderno. Mas eu tenho outra coisa aqui, que eram dos cadernos que depois viram. E aí eu aproveito, isso já é uma segunda ou terceira versão. Eu aprendi isso dessa- com o tio Os Otônio cadernos também. nos acompanham, né? Isso. São Então, importantíssimos. desses cadernos. Só que como esses aqui, É por incrível. exemplo, Eita. ó, Obrigado, Tony Slav. isso aqui são anotações de reuniões, que aí depois elas viram outras coisas, de assembleia. Essa primeira aqui era de uma viagem. Mas tem coisas como essas, Coisa que, linda. só para mostrar que é um processo. Como já dizia o muito Bruno Henrique do variado, Flamengo, é tá? outro Não existe patamar. uma única maneira. Mostra atrás. Então, são os textos sobre as cidades também, que isso faz parte do processo. Isso aqui é uma parte do processo. E o que eu digo que é ritual é porque parte dela pode ser feita. Eu posso desenhar, riscar coisas aqui. Mas a elaboração, ela precisa da solidão, comprometimento, onde eu vou elaborar esses aspectos, pensar, ter insights, que eu acho que é muito importante. Vamos mostrar aqui de ter novo, aqui muito atrás. trabalho, porque você pode ter insight das coisas a partir de alguma coisa. E a gente volta muito depois, né? Ó, aqui já- Então, e eu devo dizer também, me perdoa o egocentrismo, mas é muito biográfico, porque ele me remete... tá aqui, isso que eu estava querendo lembrar. Isso aqui, eu digo para você, é uma imagem de uma agenda 1985, de uma assembleia de greve, lá no Zerbini. Nós tínhamos muitas assembleias no Zerbini. Então, ela é muito biográfica. Você é mais velho que eu. Sim, tem outros mais velhos que esses. Tem Eu não vou desde nem os anos falar, 70, né? Mas vai que eu também. anos 70. Tem mais Ele de começou em 30 anos, 70, eu nasci em 70. Então, pois é, para mim 70 é um dia desse, quando as pessoas dizem assim, antigamente, lá nos anos 70, eu digo, olha, respeito, né? Porque, por favor. Então, só para quebrar, eu gosto também de provocar, assim, um choque com esses elementos, porque isso são coisas simples, né? E que podem revelar outras coisas. São rolos de arte, né, gente? Pelo que vocês estão vendo aqui. São muitos. Ó, a arte, Isso é ela uma pode caixa de vir, sabonete, tá? ela pode vir em qualquer lugar. Qualquer lugar pode ter arte. Lindo. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção, entendeu? Se a gente andar por aí, com nossos olhos abertos, a nossa mente procurando, inquieta, como a dos artistas, a gente vai enxergar a arte em tudo. Tá aqui, ó. Isso é uma caixa de sabonete, tá? Ó. E vamos pra Eu câmera. fiz um texto uma caixa sobre de o sabonete. Ottoni ano passado. Acho que eu nem cheguei a divulgar esse texto. E uma das coisas que eu chamei ele é Caçador de Miudezas. Então, se tu for fazer um passeio com o Ottoni, em qualquer lugar, principalmente pelo centro, calçadas, Eu etc., penso o Otônio Ele como vai apaixonado por pegando Manaus, assim. papéis dourados, ele vai pegando tem pedrinhas, mais ele coisa vai de vendo criança, imagens nas paredes, nas nuvens. Então, assim, Ele eu ainda acho fica que... indignado com muitas coisas, né? De vez em quando ele posta a indignação dele, eu sempre acompanho. Exatamente. Eu vejo o professor aqui, o Ottoni, como um ser mesmo que, né, quase que mágico. Uma entidade, né? Quase que, não, é um personagem ilustrado dos meus livros, né, que eu lia quando criança, e é aquele personagem icônico, né? Então, assim, ele tem mesmo essas coisas que fazem a gente viajar e imaginar muitas coisas. E isso é uma das coisas que são... um dos meus rituais também é justamente ver essas referências, né? Referências de artistas, estar sempre em exposição, acho que é uma das coisas que a gente está sempre se encontrando também nos eventos, encontros, conversas, né, que a gente tem. Então, assim, uma das coisas também, é importante também lembrar de rituais pós-produção. Tu sabe, Adina, eu tenho uma coisa que eu admiro no Otônio, que eu não tenho,
É assim, eu sou muito desprendido das minhas Ah, coisas. pois Eu é. faço, elas saem muito, sabe? Uhum. O Otônio não, pô, isso aqui é como te disse, é mais velho que a gente, né? E eu Você não tem tenho um esse álbum cuidado, aqui. assim, eu gostaria de Calma, ter. calma, não sei se tá Gostaria de ter, mas não tenho. Eu sou muito desprendido, assim, das coisas. E para registrar, perdoa o excêntrico isso, eu sei, e eu reconheço em parte. Por que eu ressalto em algumas situações? Porque eu sou uma estranheza, eu reconheço. Eu tenho certeza disso porque a minha vinculação não é muito com as pessoas, é com algumas coisas, eu acredito, e assim, conduzido por essa busca do papelzinho dourado, o negócio. É uma criança um pouco desparafusada, mas que deve ser. Não, hoje em dia isso para mim não me dói. Isso foi muito difícil de eu me ver Como Otônio, muita parte todo mundo é assim, vida Otônio. como uma coisa Todo mundo tem desconectada. neuro. Hoje em dia eu exibo isso, tanto que eu estou aqui exibindo isso, mas antes era difícil. Sim. Tá? Porque, por exemplo, isso aqui era um álbum dos anos 70 que eu me desfiz. Estava jogando, estava na porta da minha área de eu jogar no lixo. Aí eu passei e ele fez assim, psiu. E eu tive que repintar ele todo e fazer dele uma outra coisa. E ele é carregado, ele não tem Deixa as eu ver. fotos aqui. Deixa Mas eu ele ver. virou outra história com texto. Não é mais um álbum de fotos, agora é um álbum de arte. É outro álbum. Então, isso que ele falou eu tenho um apego, sim, que eu acho uma coisa doentia. Eu gostaria de não ter isso. Eu gostaria de Mas ser é sensacional mais demais explosivo, isso. mas essa natureza também me usa a recolhimentos, a proteção, como se fosse um arqueólogo tentando conter um tempo, um lugar, algumas coisas, o pensamento. Te dói no coração quando alguém compra tua arte? Não dói Ele não mais, gosta porque eu nem não de deixo vender. mais. Não deixa mais, Muito não mais. vende. Ele não vende mais. Porque É um doía, negócio. porque às vezes dói. Eu digo, Não vende gente, mais. Eu me desfiz e eu... Então você é um artista visual pra gente só visualizar. Isso. Não, mas me perdoa, por trás disso tem uma coisa que eu fui tomado por como se fosse assim uma missão, uma coisa. E eu sei que é alienante eu falar isso, romântico demais, mas é como se a arte não pudesse ser comercializada e Não vendida. pudesse ser adquirida, né? Quer dizer, eu acho que até pode. Agora, eu lembro assim da obra do Manuel Borges, por exemplo, e outros artistas que produziram coisas maravilhosas, e ficou tudo falhado. Se nós quiséssemos fazer uma exposição do Borges hoje, ia ser uma trabalheira Entendi. demasiada. E eu penso que poderia estar isso numa instituição onde nós tivéssemos uma consciência, uma cultura onde preservasse, Um tivesse dia nesse país. Hare Krishna. Um dia... Mas eu tenho uma solução pra você, Otônio. Mas é uma arte galeria aí. NFT. Você vai ter que se tornar um artista visual e digital. Ele digitaliza toda a arte dele, bota pra vender NFT só. E aí a pessoa que gosta da arte dele vai comprar o NFT, ele vai continuar tendo a original em casa. Pronto. Por isso que eu fui para a gravura. A tecnologia chegou para resolver todos os seus problemas. Oxa. Eu já não tenho esse problema. Eu adoro ganhar dinheiro com o meu trabalho. Eu acho isso tudo de bom. E vendo A e me desfaço. criatura fez uma criação diferente, olha aí. Né? Não, mas isso que é Sempre legal, tem porque cada um tem um perfil. A outra é dona Cada da galeria, ou seja, ela Galeria, nasceu para inclusive, vender. ele é um dos artistas do Otônio. A gente vai chegar lá, eu vou perguntar, fazer um tour sentado com vocês, para saber o que nós temos aqui Me nessa perdoe galeria. o exibicionismo, tá? Porque eu... Não, obrigado, só professor. Não, Obrigado. Nós somos- Boa pátria eu- aqui. Nós somos artistas, a gente gosta de ver arte, pegar a arte, entendeu? Mas é porque isso também, me perdoe, isso tem a ver com uma conversa Otônio, com o a que é Adna. aquilo? Uma conversa que eu estou tendo com a Adna para reproduzir. Tá? Que também são outras Isso, partes do processo. Que isso já passou por colagem, por uma série de coisas, xerox, Legal. tarará, Entendi. mas a gente está fazendo um outro processo para trazer para cá. Entendi. Que aí por isso que eu ia trazer uma cópia, mas não consegui. Sim. Vocês estão vendo que a gente está cercado de arte aqui. Nós estamos na Galeria Manarte, mas também estou cercada de artistas e, claro, tem arte na mesa. Né? Tem arte aqui pra gente. De saboneteira. Ele já. O Otônio está explicando aqui Sabonete Febo. esses produtos. Isso aqui são produtos de arte, né? Então, arte pura e de bolso. Uhum. A gente está vendo arte, eu queria falar com vocês sobre o processo criativo, mas
primeiro, as técnicas que vocês usam, se vocês usam mais de uma técnica, e como é que é o processo criativo de vocês. Vocês já falaram, você cria em qualquer lugar, você precisa de silêncio e luz, e você precisa de silêncio e uma viagem interior. Tá em busca das musas, claro, né? É uma coisa... Me perdoe a intromissão, mas grande parte disso tem a ver com o magistério. Pensar, reutilizar e tarará, e por que criar isso ou aquilo, era porque eu estava É um motor excelente mesmo. Que precisavam ver que tem outras possibilidades. Pode se jogar tudo fora, a gente pode reciclar, e o artista é esse elemento. Então, o teu processo criativo também envolve o fato de você ser um professor. Sim. Nós três isso aqui, foi bastante. Os três, verdade. Os três aqui são... E foi isso, eu não contava com isso. Mas depois que eu dando o cachimbo, a boca ficou torta. É isso mesmo. Então, já emendando com o Otoni que ele está falando, já me conta um pouco das técnicas que você usa e quais as que você prefere. Tá, eu comecei desenhando com lápis de cor, fui para a coisa mais sofisticada que eu fui fazendo na Pinacoteca, eu fazia óleo e nanquim, depois eu fui para Belas Artes, onde eu desenvolvi gravura, lito, metal, estilo e uma série de outras, e depois que eu voltei, eu entrei novamente na pintura, que é o que eu gosto. Não tenho preferência por nenhuma das, ainda que eu goste muito da aquarela e que estou sem fazer, estou me punindo há muitos anos, mas depois disso eu passei para outros aspectos até chegar, quer dizer, eu já fazia colagens e depois passou para o digital, e questões de vídeo, performance, e pequenos happenings, coisas que a gente faz. Então, há uma viagem técnica. amontoado de coisas que a gente vai sendo levado a fazer por razões que eu não saberia te explicar claramente. Uhum. É um passeio técnico seu, Sim, né? vai... Você pega um pouquinho de cada coisa, você experimenta muita coisa, né? Interessante. E o seu, Adna? Suas técnicas. Minha técnica principal, assim, que pelo menos que as pessoas conhecem, é a partir da aquarela, né? Mas eu trabalho com esculturas também, né? Trabalho com audiovisual, até mesmo com trilhas sonoras, com outros colegas também eu trabalho, né? Recentemente eu tenho trabalhado não só com o meu processo nas minhas próprias exposições, mas trabalhando com parcerias também, com músicos, com outros artistas visuais, elementos, 3D, né, para te ajudar a criar. Né? Eu formo uma equipe e aí a gente trabalha no alvo, né? No que eu quero que aconteça naquela exposição. Mais uma usando várias técnicas, exatamente. Né? Eu não uso só as minhas, mas eu uso dos outros também. Legal, então, muito interessante. Então, assim, para criar, para juntar, para dialogar, eu acho que as artes, elas não têm um limite, não tem, de mãos, de cabeças pensantes. A criação coletiva é legal também. De técnica. Eu acho que tudo que venha pra gente, de alguma forma a gente vai criando em cima daquilo ali. Né? Se eu faço uma oficina de vídeo, eu vou simplesmente fazer um video art. Né? Se eu vou trabalhar num coletivo com colegas de rua, né, de arte de rua, eu estou ali fazendo um lambe-lambe, que é uma coisa que eu também já trabalhei. Né? Ou se eu estou ali junto com o Otoni, próximo de uma exposição dele, eu vou e faço uma performance com ele. Então, assim, eu acho que eu sou muito aberta, eu gosto de fazer tudo. Eu comecei também com desenho, com pintura, e aí, como eu falei, eu dei uma sorte danada de ser filho de quem sou, que meu pai, ele sempre queria ter as melhores máquinas de escrever, de impressora, tudo que saía novo assim, ele queria. E aí eu trabalhei com arte digital lá na década de 90, né? Então, assim, foi uma coisa muito nova, tanto que uma moça, a Denise Bezerra, fez todo um trabalho, uma dissertação só sobre essa parte digital do trabalho. Depois eu conheci um pessoal que trabalhava com metal e comecei a trabalhar com metal também. Vi uma boa possibilidade. Trabalhei em carnaval, em escola de samba. Aquele material que dissolve, como é que é? A resina acrílica. Também, Então, assim, eu faço muitas...
muitas experiências. Eu não tenho essa questão, não. Porque a gente é de uma geração também, porque Circuitos a geração eletrônicos até. do Otônio, da Berna, do Sérgio, do Garcês, a geração de 80, meio que abriu muitas portas no sentido de perceber a arte mais amplamente do que aquela coisa só do figurativo, do narrativo, né? E a gente vem nessa esteira. Né? A gente vê, como eu disse, o exemplo, a gente vê o trabalho deles, e aí não é que a gente deixa de gostar ou não vai apreciar a obra de quem veio antes, como o Moacir, etc. Não é isso. Mas que a gente percebe que não tem mais noção da gente fazer aquela mesma coisa que era feita naquele período e cada um tenta recriar ou criar o seu caminho, né? A partir desse monte de referência. Eu nunca neguei as gerações anteriores, tenho o maior respeito, porque eu acho que só existe a gente porque veio o pessoal antes, não é? Mas essa questão da experimentação, ela é muito importante, ela é muito importante. Voltando para a técnica, assim, uma das coisas que eu colocaria como a minha maior técnica, sabe, para fazer exposição, para fazer algum trabalho, é a questão do sentimento. Eu sou uma artista sentimental. Eu gosto que as pessoas cheguem na exposição e chorem. Ai. Ela é a... Então, a minha... Adoro. Eu gosto. Sofrência. Então, assim, eu gosto da pessoa sinta, né, a partir do coração. Então, acho que a exposição do Linhas do Tempo, né, que eu falo dos meus avós e tal, é uma exposição que é para isso, né? Que é para a pessoa, não é bem para ela entender, porque já está muito claro ali, não tem muito o que entender, mais o que sentir, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar mesmo é a parte do sentimento. Tem uma coisa que eu acho, quando ela fala de sentimento, que eu acho muito importante, principalmente nesse contexto contemporâneo, atual. É muito, muito, muito importante mostrar essas possibilidades com a arte, porque que as pessoas percebam que com a arte você pode viajar. Não é que é a realidade. Ela está dizendo que são outras possibilidades de ler a realidade. O artista está fazendo, está colocando, montando aquilo e aquilo, não está dizendo, ainda que toda obra seja um discurso, mas o discurso não quer dizer que seja uma realidade, porque nós tivemos muitos problemas nos últimos anos em relação a isso. As pessoas não entenderem que é uma representação, que é uma obra de arte. Então, é fundamental para que a diversidade de imagens, de criações, possibilitem as pessoas a escaparem daquele quadrado chato, retilíneo, que determina somente as coisas, as obrigações cotidianas e práticas. Que isso é para aquela vida de agora já. Eu penso também que nós estamos lidando muito com a indústria cultural mais do que nunca, né? Sim. Por conta da multiplicidade de meios. A questão mesmo dessa apropriação e dessa ressignificação que os memes trazem, meio que banaliza muito essa questão e faz as pessoas meio usufruírem daquilo automaticamente. Falta justamente esse pensar que a arte traz, né? De ver de outra maneira, que não seja só aquela coisa meio manada, que vai todo mundo assim só na parte lúdica e esquece das coisas que são importantes. Sim, porque a gente está falando muito em inquietação desde o começo desse podcast. Então, eu acho que todo artista quer incomodar, né? Você quer incomodar ou deixar o público. De ser incomodado. Sim. Então, quando a coisa não incomoda mais, é porque está todo mundo já passando por aquilo e fazendo outras coisas e a modernidade, de alguma forma, vem e aí deixa tudo mais simples. Aquela coisa de simplificar tudo, né? Então, às vezes, a gente esquece. Aliás, às vezes as pessoas não se incomodam mais. E isso é muito ruim. Então, diversificar, como você falou, a arte é legal por causa do público também, né? Porque a arte da Adna, de repente, a gente vai falar sobre ela, né? A Amazônia em Cubo, né? Ela pode chamar um outro público diferente. E esse público possa dizer assim, poxa, legal, deixa eu ver o trabalho da Adna, eu vou lá na Galeria Manarte. Aí ela vai encontrar o Turenco Bessa e vai encontrar o Tony Mesquita. E ele vai dizer assim, gostei desse também, gostei desse. Mas foi trazido por uma exposição diferente, né?
estranha até, né? E essa diversificação é legal, né? Por causa disso. Você atrai públicos diferentes, né? Você conversa com outras linguagens, né? E fala dessa exposição que você fez. Eu depois vou conversar com o Turenco e o Otoni para saber o que eles estão fazendo agora. Se tem exposição em cartaz, onde está, como é que vocês podem encontrar o trabalho deles, tá? Mas começa pela Amazônia em Cubo, né? Antes de falar da Amazônia ao Cubo, pegando só um gancho do que tu falou, eu jamais em 2008 ia acreditar que eu ia estar sentada fazendo primeiro que podcast acho que nem existia nessa época, né? E a primeira vez que o Otoni entrou na sala de aula. Então, assim, olha os links que a gente vai criando, que ele vai criando, que o Turenco vai criando. Quer dizer, o Turenco já chegou a me dar papel para eu começar a pintar e tal, aquarela. E hoje vocês então, são artistas. São os links que vão fazendo. Eu já tive alunos, né, também. E esses alunos já estão dando aula. Então, assim, é uma coisa que... Essa troca é tudo. A arte jamais vai acabar, né? Jamais vai acabar. Então, é uma coisa que sempre vai se renovando. E as coisas que lá atrás se fizeram jamais serão esquecidas também. Eu acho que tem... Para Manarte, por exemplo, a gente está aqui sentado, muito artista ralou muito lá atrás, né? Expondo em praças, fazendo greves, secretário de cultura, né? Então fazendo todo com pouca estrutura, né? Para a gente começar agora, né? Até de repente surgindo algumas galerias, alguns novos curadores, novas curadoras, né, também, novos espaços e merchants e etc. Né, então, é isso. E Amazônia ao Cubo foi uma exposição que eu fiz ano passado, foi uma exposição também em conjunto, que eu trabalhei com a pesquisadora Noemi Kazui, e me inseriu na pesquisa de fungos da Amazônia. Fungos luminosos, né? Exatamente. A Amazônia ao Cubo ela é inspirada nos fungos luminosos, né, brilhantes, que à noite brilham, né, na Amazônia. E tem alguns que só tem na Amazônia, né? Esse fenômeno ele acontece em todo mundo, mas tem alguns específicos, que inclusive já são 2 espécies, que já foram... já tem artigo identificadas direitinho, né, pelo INPA, Instituto Nacional, né, da Amazônia. E aí eu fiz uma ilustração, Brilhos da Floresta, né? É um livro infantil, mas que traz muito conteúdo. É um livro que está sendo traduzido para várias línguas indígenas aí, e também traduzida para japonês, inglês, espanhol. Então, assim, esse livro que eu mesmo ilustrei me inspirou a fazer uma exposição individual, entre aspas, porque na verdade eu estava trabalhando com o César Lima, que é um grande compositor aqui da nossa cidade de Manaus, que eu tenho um grande orgulho, né, de falar sempre o nome dele. E para mim ele é um dos grandes compositores assim de trilhas sonoras, né, para filmes, para games. E ele me ajudou a fazer tanto para o Linhas do Tempo quanto para o Amazônia ao Cubo. Cada cubo tinha uma sonora diferente, né, uma trilha sonora diferente. E esses cubos, eles se conversavam entre si, sonoramente, né? E também tinham recursos tecnológicos que influenciavam através da luz ou através da aproximação das pessoas, né? Então, assim, ele tinha uma parada meio tecnológica com ele. E apresentado numa sala lá na Casa Som Amazônia, né? Um ambiente também que fala sobre a Amazônia. E foi uma exposição teste, digamos assim, né? É bem ousado, porque trabalhar com tecnologia, né? Com elementos tecnológicos, tem os LEDzinhos que vão apagar, tem uma bateria que vai deixar de funcionar. Então tem essas questões aí que você tem que estar muito bem, tentar articular, né, com as pessoas que vão visitar. Então, assim, as crianças adoraram. Foi um desafio, né? As crianças adoraram, né? Porque era uma coisa meio mágica para elas, né? Elas tocavam um instrumento, por exemplo, que elas não precisavam tocar, né, no instrumento, só passar a mão por cima. Então, eu trabalho muito essa parte lúdica, né, pensando sempre na criança. É uma coisa assim que eu adoro trabalhar com infância.
E para mim, a criança tem que participar das minhas exposições de alguma forma. Ou com uma lupa, vendo algum inseto, ou com uma escultura ali com ela, né? Ou com os cubos que trazem uma sonora, tem a luz, né? Tem uma musiquinha que vai atrair, de certa forma, né? Aquela abelhinha, aquele insetinho, né? Então, igual os fungos mesmo, né? Eles mandam alguns cheiros, a própria luz do cogumelo, né? De estudo, que elas querem atrair. É um mecanismo, pessoas, né, de atração. Aquelas pessoas que vão ali levar os porozinhos e colocar aqueles cogumelos de novo para frutificar. Então, foi uma exposição bastante legal, foi 15 dias de apresentação, né, lá na Casa Som Amazônia, que eu pretendo levar para as escolas, para outros locais, né? Sim. E é isso. Legal, então, aproveitar, foi uma exposição né, um ambiente bastante propício. experimental, né, experimental. Eu sempre gostei de trabalhar com essa parte tecnológica e aí trabalhando também com tempo, né? E foi bem legal, acho que foi bem aceita pelo público e eu estou bastante contente, né? Quero que prossiga nesse. E o que tem de exposição sua agora, por agora ou próximo? No momento, nenhuma exposição. Tem uma coletiva aqui na Manarte, né? Eu estou assim muito engajada na Manarte Galeria. Né? Eu estou muito engajada na questão da galeria, né? Então, assim, trabalhando para a exposição dos artistas, né? Como o Turenco aqui, o Tony, em breve teremos aí novidades. E isso é uma entrega, né? Eu acho que o artista ele tem essa questão, esses confrontos, né? Ele trabalha, ele quer se entregar muito para aquele trabalho de arte e educação, no caso eu aqui, né, de produção mesmo, né, da galeria, e na SEC, né, tá fazendo eventos. Então, assim, é super importante a gente também focar em alguma coisa, mas a arte ela sempre vai estar ali. Né? Então, ultimamente eu estou só escrevendo, né? É aquela coisa, é o processo para chegar numa exposição, é sempre a minha escrita, então eu estou sempre escrevendo no celular, estou sempre anotando alguma coisa no meu caderno, né? Então estou sempre com... o artista ele nunca tira férias, não tem feriado, não tem nada. Às vezes ele está assim, ele pega uns dias de folga, mas ele está lá no chuveiro dele pensando... No que ele vai fazer isso? Aquilo ali consome a energia dele, ele volta para o trabalho cansado. Verdade. Vai trabalhar cansado do trabalho. Ele vai descansar um pouco a mente no trabalho. E vocês, meninos? O que vocês têm de exposição? Olha, no momento eu estou há mais de um ano numa pesquisa histórica que está me consumindo e me traz vontade de voltar para isso. Mas antes de entrar nessa pesquisa, eu estava neste trabalho lá no Palácio da Justiça, que era a exposição arquitetônica. E ficou quase 2 anos por conta da pandemia, se fechou, reabriu, e nós estamos articulando para trazer para cá para a Manarte, com a Adna. Então nós estamos nessa negociação. E por sinal, fazia muito tempo que eu não mexia absolutamente nada nesse material, e esses dias eu parei um pouco o texto para trabalhar com as imagens nos scanners para ver a possibilidade de impressão. E aí eu tô nesse processo que... Então vem coisa por aí. Quer dizer, não crio expectativa de grandes novidades, porque para mim é uma pequena variação, mas que às vezes também isso é legal, que ela traz surpresas. O próprio processo, acho que é normal, você vai se envolvendo e de novo, é aquela história da musa, ela vai te conduzindo. Então eu não tenho eu não tenho mais essa preocupação. Eu sei que ela me pega pela mão e lá vou eu. E esse processo, ontem eu consegui entregar umas 2 imagens para copiar no lugar, que eu já estou aqui na expectativa para ver um resultado na segunda-feira, e pode gerar outras coisas. Então, é essa busca, como foi a anterior, que eu estava buscando um lugar para imprimir, e aí tive um insight de imprimir nos cetins, que ficou tipo uma seda, que é o material que foi lá para o Palácio da Justiça. E não tinha sido uma coisa tão refletida,
como não tinha sido a própria instalação. Depois que eu criei aquele tipo de produto, digamos, de material, que eu não sabia como ia expor, porque eu não quis colocar o próprio original, o papel, e ele estava em tecido. Todo cuidado é pouco com os originais, né? Mas o tecido Verdade. tem uma outra coisa, o tecido ele dançava, e aí eu queria ver Ele era como que isso translúcido era também, né? possível no espaço. Além de ter a música, eu entrava lá, abria as janelas e assobiava, e o vento... Então eu dizia sempre que as pessoas que entravam e a instalação se movia, ela estava a saudar as pessoas. E era muito legal, porque às vezes as crianças entravam e davam de cara com aquele negócio. Ativavam a arte, né? Tipo uma coisa que bota para botar roupa no século. Pregador? Não, Varal. Varal, tipo varais. E aí ficava dançando aquilo lá. Então, eu não tinha imaginado o que seria aquilo. Mas eu digo, e como pendurar? Que aí eu fiquei pensando, é isso, aquilo, tentar de uma forma, prender com fio de nylon. E aí fui levar num lugar para costurar as bordas, para enfiar alguma coisa que eu não sabia o que ia ser, se ia ser bambu, madeira. E aí uma senhora lá ai, meu Deus, os termos desaparecem agora com a idade, meu Deus. No camelódromo, aí uma senhora que costurava me disse, por que o senhor não usa flecha? Flecha? Como que eu vou usar flecha? Vou comprar artesanato caríssimo para enfiar dentro do trabalho. Não, é um material natural, que é da beira do rio, o pessoal vende no mercado. Justo, era isso. Era tipo os bambuzinhos que o povo usa para pescar, aquelas coisas, aquelas varetas de pescar. E, gente, foi muito legal a articulação que a coisa foi montando. E isso que, como a Adna está falando, de projetar, eu, na verdade, eu tenho mais esse processo sem antecipar. De descoberta, né? Eu começo a ser envolvido por Você ele. deixa a arte te levar, né? E aí foi muito legal, assim, porque eu gostei, porque, na verdade, eu posso dizer isso, que não foi eu. Eu tenho certeza que tem forças que conduzem a isso. Eu também. E aí eu acho Concordo. que é isso, essas podem ser musas ou outras entidades, quem sabe, ou força natural do ambiente. E é desejável que elas estejam Isso, sempre, né? Na verdade, o artista, toda vez que ele faz a arte, ele invoca, né? Ele invoca alguma coisa. Eu tenho isso também comigo. Acredito que todos nós passamos por isso, uma coisa espiritual, né? Que conecta, ou respostas. Eu tenho essa questão das respostas, né? Coisas que a gente nem perguntou. É uma né? concentração muito forte que a gente passa, né? Eu, pelo menos, eu que nem ela falou, a gente fica cansado depois do processo. A gente fica cansado. Drena, mesmo. né? A gente drena uma energia para aquilo. Porque uma coisa é você fazer um trabalho que você está ali acostumado a desenhar, né? Agora, quando executar você vai, é a parte mais fácil. vai fazer né? uma coisa assim que vai mexer com o teu brilho, né? Dá aquele desafio. É a coisa do espiritual mesmo, vai embora, né? É porque é inexplicável, né, gente? De onde vem isso? De onde vem isso? É isso. Né? Porque o que vocês colocam no papel é inexplicável. Então, de onde vem tudo isso, né? Essa é uma coisa que a gente nunca vai responder, né? E você, querido? Eu estou participando de uma exposição agora em São Paulo, chamada Estilografite. Ela está acontecendo no SESC, né? Consolação. Chique mesmo, né? Nós somos. Eu fiz uma gravura de 2 metros por 2,5, um linóleo. Tem mais de 10 mil cortes de goiva. Eu fiquei com a mão bastante machucada, assim, porque foi um trabalho bem intenso. Mas fiquei muito feliz com o resultado. Eu sou o único representante da região norte. Estou junto com grandes artistas do país todo. Estou preparando uma exposição para vir aqui para Monarte fazer, né? E estou muito feliz também por essa oportunidade. Finalizei meu mestrado de poéticas visuais da URGS, e aí a gente teve que adiar essa data, mas eu já qualifiquei, já terminei a disciplina, bem feliz com isso, aprendi muito também, né? Porque a gente lê muito, estuda, vê os artistas dos outros lugares, então a troca é bem bacana. E aqui na secretaria a gente continua fazendo o trabalho tanto da economia criativa, como dando apoio a vários segmentos, vários setores,
Porque, como eu falei, eu sou militante da cultura, né? Então, assim, esse é o trabalho da gente mesmo, é a nossa missão de vida. Estou fazendo algumas ilustrações para livro também, né, com o Nanquim. Lá em São Paulo, eu recebi convite de 2 galerias também para fechar. E já deixei algum material lá em uma, outra me chamaram para fazer uma exposição da data, porque eu tenho que conciliar com as coisas que eu faço aqui, né? E a gente não para. Ele parece calmo, né, gente? Mas eu sou calmíssimo. Ele desconta tudo na arte, tá? Que ele faz uma coisa de 2 metros e... Você é uma impressora. Não, esses dois aqui são impressores. Gente, eu queria que vocês falassem rapidamente. A gente está encerrando o nosso bate-papo por hoje. Não garanto que a gente vai parar por aqui, tá? Mas eu queria que vocês falassem rapidamente, vocês 3. Tem alguma marca registradinha de vocês que as pessoas vão encontrar em todas as obras de vocês? Eu não sei se tem uma marca assim, porque o meu trabalho ele é muito excessivo em imagem, em símbolos e ícones. E eu acho que esse excesso meio que marca. Assim, a pessoa olha aquela monte de imagem junta e aí acaba... O excesso é a marca registrada dele. O excesso faz parte da minha vida. Pronto. Você, Adna? A minha já é um pouco diferente, né? Eu acho que eu gosto de trabalhar com elementos centrais. Eu deixo muitos brancos nas minhas aquarelas, né? São a marca registrada. E eu trabalho com uma coisa muito, muito simples, assim. Sempre deixo o fundo muito branco, uma aquarela muito clarinha, né? Então, assim, uma coisa bem levezinha mesmo. Agora, quando eu vou para acrílica é um pouco diferente, mas aí dependendo do contexto, dos sentimentos, aí... Eu acho que a questão é o sentimental mesmo, né? É uma coisa mais espiritual, mais impalpável, né? Do que o visual mesmo, né? E o Otoni? Olha, isso me lembrou, mas eu acho que eu não tenho uma norma para sempre. Mas lembro uma observação que uma amiga francesa fez do meu trabalho no período que eu estava também bem complicado, que ela dizia que era insuportável o meu trabalho, porque era sufocante. E muitas vezes eu acho... Porque ele fala muito, né? Não, é que tem excesso de elementos e às vezes, ao contrário Comunica do que muito. a Adna falou de deixar respiração, como nesse que tem alguma respiração, mas às vezes não sobra respiração alguma. O espaço é todo tomado, que isso não quer dizer que eu esteja me sentindo sufocado, mas também pode ser um pouco disso. Mas eu acredito que é difícil. Eu tenho variáveis. Eu posso, quando muda de técnica também, e uma dessas técnicas que alivia um pouco seria a aquarela, onde trabalharia com uma coisa muito mais suave, mais delicada. Mas a aquarela, quando tu trabalha com muitas camadas e isso, até para ela dar aquela profundidade. Eu superponho o caos. Você é o agente do caos. Olha, na verdade, é um pouco daquilo que eu chamei da exposição lá, que era arquiteotônica. São construções que vão se devorando, se sobrepondo. E criando novas. Isso é um desses trabalhos aqui que eu estava mostrando agora há pouco. Eu acho que é esse elemento que superpõe em superpõe. É alguma daquelas variantes que estão superpostas. Me remete a movimento isso. Tem a ver, talvez, uma necessidade interna, mas também uma necessidade de ver diferentes alternativas de como relacionar uma determinada coisa. Eu acho que isso, eu confesso talvez uma infantilidade da minha personalidade, que é, por exemplo, eu tenho 2 elementos e eu quero mostrar a possibilidade de compor isso de diferentes maneiras, ou com terceiro, ou esse nesse. Então a prova d'água, teus planos? Não, mas tá. É para exemplificar. Tadinho, ele vai limpar. É muita água. Então, na verdade, tem a ver com isso, de criar possibilidades. Me parece você é o agente do caos e do choque e do movimento. Aí, gente, olha, 3 artistas bem diferentes na essência do trabalho deles, mas muito parecidos aqui, como pessoas que, além de fazer a arte deles,
Eles ensinam, eles propagam, eles buscam meios, eles militam, eles lutam, eles tentam abrir caminhos. Os 3 abrem caminhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Qual é o arroba de vocês? Qual é o seu arroba? Tony_Mesquita@hotmail.com. Não, esse é o seu e-mail. O seu perfil no Instagram, Facebook e TikTok. Não, eu não tenho TikTok, eu só tenho Instagram. Ainda. Mas eu acho que é o Tony Mesquita, eu não sei como é que é meu endereço. A gente vai procurar saber, vou deixar aí na telinha depois pra você seguir. Siga, vai lá conversar com ele na DM, manda uma mensagem. Aqui, é Otone Mesquita. Então não estava tão longe, né? Mas tem que vir a casa Idade, antes, né? Meu é Adna Abreu, com H e D mudo. Pronto. Turencolândia. Gente, esse foi o podcast Trilhas da Arte. A gente está aqui na Galeria Manarte, aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia. Aproveita, você que está vendo esse vídeo. Vem para cá, vem olhar aqui as artes que estão aqui expostas para vocês verem. Muita gente abriu o coração aqui nessas artes. Para vocês virem aqui, darem uma olhada. Sigam esses rapazes e essa moça bonita. Sigam eles nas redes sociais. Dê essa força aí para a arte. A gente precisa muito. E cutuquem eles lá. Mande uma DM aqui para eles. Fala com eles. Procura saber um pouco mais da arte deles. Porque eles estão expostos para vocês. Então aproveitem e estimulem eles. Busquem mais. Vai que você se torna uma musa. Olha... Né? É sempre bom a gente ser musa, né? Não sei, nunca fui, né? Então, enfim, gente, estamos aqui. Quero agradecer por esse vídeo, agradecer a vocês. Obrigada por terem topado essa bate-papo, essa eu que brincadeira. agradeço, muito feliz. Daqui a pouco vocês vão Também, ver muito nas redes obrigada. sociais deles esse vídeo, né? Vamos postar nas redes sociais. Ô, Fique à Glória. vontade, Vamos criar o TikTok já do perdi as Otone. vergonhas mesmo. Agradecer aqui ao pessoal do CCPA pelo espaço, a Galeria Manarte pelo espaço. Agradecer ao pessoal que está organizando a feira, né? O pessoal da Zagaia. E o pessoal da SEC também, né? Tem que falar o pessoal da SEC, que eu tô aqui com o cara, né? Então, o pessoal da Secretaria de Estado, da Cultura e Economia Criativa. Na pessoa do seu secretário. Na pessoa aqui no meu lado esquerdo, mas... Na tela tá direito, né? Então, aqui o Turenco Bessa. Gente, obrigada. Obrigada, Adna. Obrigada, Tony. Obrigada a todos. Obrigada pela audiência, galera. Então, é isso. A gente vai dar um tchauzinho ali, ó. Dá tchauzinho ali, ó. Tchau, já é. É nóis. Verde, hein?